Hello, bonita! Vamos começar mais um episódio dessa primeira temporada do Nutrir Podcast, o podcast que vai te nutrir de conhecimento para transformar a sua saúde. Eu sou Fernanda Vaz, nutricionista especialista em saúde da mulher 40+, e hoje nós vamos falar sobre 2 sinais e sintomas que mulheres com mais de 40 anos apresentam e que cá entre nós irrita. E não irrita pouco não, irrita muito, que é o ganho de peso e a redução de libido. Então bora falar sobre esse tema, que ele é muito importante. Lembrando que a gente já teve no segundo episódio a explicação de outros sinais e sintomas, então insônia, cansaço e fadiga e alteração de humor. Se você não assistiu esse episódio, volta uma casinha, depois você volta aqui, porque vai fazer todo sentido. Tudo bem? Mas fazendo uma breve retrospectiva, é o seguinte: quando a gente faz 40 anos, é claro, gente, algumas mulheres antes, outras mulheres depois, mas é certo que a gente vai ter alterações hormonais importantes relacionadas realmente ao envelhecimento. Desde o estrogênio, da progesterona, mas também a testosterona, cortisol, hormônio da tireoide e a insulina. E cada uma dessas alterações provoca sinais e sintomas, provoca alterações fisiológicas, ou seja, alterações de como o nosso corpo funciona, gerando então sinais e sintomas, queixas, né? E até mesmo doenças, que não é o que a gente vai falar aqui. Aqui a gente vai falar realmente de sinais e sintomas. Então vamos começar com o ganho de peso. Pois é, muitas mulheres após 40 anos começam a ganhar peso e não entendem. Por quê? Mantém o mesmo hábito alimentar, às vezes a mesma prática de atividade física e o ganho de peso começa. E aí começa um acúmulo na gordura aqui abdominal, né? Então essa barriga ela começa a mudar e isso vai gerando muito desconforto, essa concentração de gordura na região abdominal. Tudo bem? É claro que isso tem uma explicação, né? A queda dos níveis de estrogênio pode levar a uma redistribuição na gordura corporal. Então, ela tende realmente a se concentrar nessa região central. Isso acontece porque o estrogênio, ele ajuda a regular a maneira como o corpo armazena gordura. E com a redução desse hormônio, o organismo, o corpo, ele tende a compensar, aumentando o armazenamento dessa gordura central, que a gente chama de gordura visceral, e que fica ali ao redor desses órgãos tão importantes, né? Coração, pulmão, enfim. E não só está relacionado a doenças importantes, né, como doenças realmente cardiovasculares, mas é o seguinte, é uma notícia horrorosa também. Ela é mais difícil de perder. Então essa gordura abdominal, ela é mais trabalhosa de ser eliminada, entende? Até pela diminuição do estrogênio. Então todas essas mudanças fazem com que tenha esse acúmulo nessa região e uma dificuldade de perder peso. E além disso, os níveis de açúcar, ele pode contribuir, né? Esses níveis da insulina, em desequilíbrio, elas podem o quê? Piorar essa situação. Porque a resistência à insulina, ou seja, a dificuldade dessa insulina fazer o trabalho dela de forma correta, ela leva a uma facilidade de ganhar peso. Ela leva uma maior concentração de gordura nessa região e, além da facilidade de ganhar peso, uma dificuldade em perder. Então é como se a balança realmente, ela nunca tivesse a nosso favor. E quando eu falo balança, nem falei da balança de pesar, falei da balança do corpo, sabe? Do equilíbrio. Pois é, parece que sempre essa balança do equilíbrio está tendendo a ganho de peso, a acúmulo de peso, porque a outra ponta, que seria a perda de peso, parece que ela está emperrada, ela não acontece, entende? E é fisiológico, é do funcionamento mesmo do nosso corpo. E eu sei que incomoda.
porque o corpo começa a mudar, a gente começa a se perceber num outro perfil. Então o pessoal que tinha uma barriga mais sequinha começa a perceber essa mudança e vai incomodando demais, né? Até porque as roupas começam a ficar mais desconfortáveis, né? Então a calça já não veste de forma mais tão confortável, a blusa fica esquisita e isso vai, claro, né, trazendo uma questão emocional importante. A gente fica mais sensível nesse sentido. E é sempre importante lembrar que quando a gente fala de ganho de peso, a gente também precisa ser um pouco mais afetuosa com a gente mesmo, porque o corpo ele vai mudar. E isso, mais uma vez, eu até falei isso no episódio anterior, né? Trouxe essa reflexão. A gente tem que entender que é consequência. E que, claro, a gente pode e deve querer perder peso, mas não deve transformar isso numa questão tão importante que vai tirar ali nosso sono, vai nos trazer tanto desconforto, até mesmo emocional. Precisamos lembrar que essa desaceleração é natural do metabolismo após 40 anos. E a gente pode, né, fazer diferente, mudando o nosso estilo de vida, como eu sempre trago essa chamada para vocês. Então, aumentar a atividade física. E, claro, a maioria, né, das pessoas acredita que aumentar a atividade física aeróbica. Então, queimar mais caloria, fazer mais bike, ou fazer aula de zumba, ou de beach tênis, ou de corrida, e fazer 3 aulas ao dia, e aquela loucura. Tudo isso é importante. A atividade física aeróbica é muito importante para a queima da gordura. Mas existem 2 pontos que eu quero trazer aqui para você. Primeiro, não é só a atividade física a atividade física aeróbica que vai resolver. Até porque, se a gente não mudar outros pontos, que já eu vou falar, não vou deixar de falar, pode ficar tranquila, a gente não vai fazer com que, mesmo com atividade física aeróbica de alta intensidade, a gente não vai conseguir fazer com que esse corpo perca tanta gordura, tá? Então, o que eu quero trazer talvez tenha ficado confuso, vou repetir. A atividade física aeróbica é importante? Claro, o aumento dela pode, assim, em teoria, vai levar à perda de peso? Sim, mas se a gente não fizer se a gente não tomar cuidado com alguns detalhes que já eu vou comentar, nem aumentando muito a atividade física aeróbica vai levar a essa perda de peso. Tudo bem? Já eu explico, vai ficar mais claro. Mas além disso, eu quero trazer a importância da atividade física anaeróbica, como a gente fala. É um termo mais antigo, mas eu sei que muita gente vai lembrar desse termo, que é a tal da musculação. A gente precisa melhorar o ganho de massa muscular. O nosso músculo, ele precisa estar mais fortalecido após os 40 anos. E por quê? Por vários motivos, tá? Um deles é para que a gente realmente tenha força muscular para envelhecer bem. E, além disso, a massa muscular por si só, ela já faz com que a gente gaste mais caloria, mesmo não fazendo nada, dormindo, a gente vai gastar mais energia tendo mais massa magra, tá? Além disso, a massa magra, ela é capaz de regular mais as nossas funções orgânicas. Então, ter mais massa magra, ter mais músculo no nosso corpo, faz com que a nossa insulina funcione melhor, faz com que até mesmo essa função dos hormônios sexuais femininos que estão em desequilíbrio melhorem, seja mais otimizado. Tudo bem? Ficou claro? E o que eu quero falar sobre a questão da atividade física aeróbica em excesso é porque se a gente não tiver os nutrientes certos para fazer com que o nosso corpo realmente queime gordura através não só da alimentação, mas especialmente a gordura que está estocada, não adianta se matar na esteira, se acabar no aeróbico, né? Aumentar lá o pedal, fazer 300 mil quilômetros de pedal. Não vai adiantar se o seu corpo não metabolizar bem o que você come e, mais do que isso, se o seu corpo não estiver preparado para tirar a gordura da reserva que ela tem e dar aquela queimada,
tá? Tô falando de uma forma mais leiga para realmente ficar claro. Se tiver alguma nutricionista aqui me ouvindo, é o seguinte, não adianta aumentar muito a atividade física aeróbica se a mitocôndria não tiver os nutrientes certos, na quantidade certa, para fazer oxidação de macronutrientes e, consequentemente, produção de energia para não só a atividade aeróbica, mas especialmente para a lipólise, ou seja, a quebra de gordura para transformar em energia. E é assim, então, perder gordura corporal. Expliquei para Nutri, mas eu tenho certeza que você que não é Nutri também entendeu. Tudo bem? Então, esse é um ponto importante. Fazer com que você faça a atividade física, mas a atividade física de forma correta. Então, sim, aeróbico, mas também a musculação para ganho de massa magra e regulação de hormônios. Tudo bem? Então, esse é um ponto importante. Claro, atividade física para melhorar, né, toda a questão me empolguei, do gasto de energia, tudo bem? Mas a gente também tem que lembrar o seguinte, alimentação, é claro. Então a gente precisa de uma alimentação anti-inflamatória, é super importante, já está muito bem descrito na literatura o quanto que a gente tem aumentos na inflamação crônica de baixo grau, ou seja, aquela inflamação que ela é pouquinha no nosso corpo, mas ela está ali todo dia, dificultando então nossa perda de gordura, tá? Além de aumentar o estoque de gordura. Então uma dieta anti-inflamatória, que seja então com mais ômega 3, então peixes, né, como salmão, sardinha. Também a gente lembrar de alimentos com vitamina D, que então a gente pode pensar aqui nos óleos, né, nas gorduras, e a gente tá falando do azeite, a gente tá falando das nozes, das castanhas, da semente de linhaça, semente de chia também, excelente. Diminuir o consumo de açúcares, né, e carboidrato refinado, então deixar um pãozinho um pouquinho de lado, deixar, né, os doces um pouco de lado, para realmente diminuir essa característica inflamatória da alimentação. Colocar verduras, legumes, frutas. Gente, eu tava conversando com uma pessoa, ela falou, nossa, porque eu reduzi muito o consumo de fruta, né, porque tem açúcar, e eu diminui muito o consumo de legumes, assim, como assim, bem pouquinho no vapor, como mais verdura mesmo. E eu falei, você tá com medo de comer comida de verdade? Comida, né, que a gente pode comer? Não faça isso. Pode comer. O que você deve evitar mesmo são as questões, os alimentos industrializados, né, com mais açúcares, mas a coisa natural come mesmo, né? Claro, não é para comer à vontade, mas não é também para fazer restrição. Tudo bem? E é muito importante, eu vou falar muito sobre isso, incluir proteínas de alto valor biológico. Então, quando a gente fala de alto valor biológico, é proteína animal, né, na sua dieta. Se você é vegetariana, aí é outra conversa, mas se você não for, consuma proteína realmente de alto valor biológico. Então, carnes, peixes, ovos, frango, tenha uma dieta rica em proteína, tá? A proteína é sempre interessante para aumentar a saciedade, além, claro, de melhorar ganho de massa muscular, tudo bem? Se você é vegetariana, então fica ali com a quinoa. Claro que você que não é vegetariana também pode incluir, tá? Mas fontes de proteína vegetal, então quinoa ou quinoa, enfim, whey protein, né? Dependendo aí, se você não for vegano, pode colocar ovos, enfim, tem como também manter uma quantidade de proteína razoável sendo vegetariana, tá? Leguminosas, enfim, a gente tem várias outras fontes. E claro, quando a gente pensa em suplementação, eu sempre gosto de falar o seguinte: vitaminas do complexo B não engordam, muito pelo contrário, podem te ajudar a emagrecer, porque vão melhorar toda essa produção de energia, né, tão necessária para a perda de peso, tá? Então, muita gente pergunta, Fernanda, mas tem um suplemento para emagrecer? Eficaz, seguro, não tem, tá? Mas tem realmente vários outros que a gente pode incluir na sua alimentação. Probiótico, por exemplo, é um
é uma suplementação que já está bem dita na literatura, que pode melhorar ganho de peso, regular peso, perda de peso, enfim, diminuir inflamação. Então também é um suplemento que eu incluo. Tudo bem? Ufa, falei bastante, né, sobre ganho de peso? Sim, não é à toa que eu queria fazer um episódio sobre esse e um outro sintoma que eu também quero falar bastante com vocês. Agora, antes da gente começar a falar sobre libido, eu quero que você realmente pense um pouquinho sobre os seus hábitos alimentares, sobre as suas rotinas em relação à alimentação. Como é que está a sua alimentação em relação ao seu peso? Ouvindo o que eu falei por aqui, você acha que a sua alimentação está adequada? E a sua rotina de atividade física? Será que você está priorizando você nessa rotina que talvez seja enlouquecedora? Será que você está falando para alguém que, entre aspas, depende de você e falando assim, olha, agora eu não vou poder te ajudar porque eu tenho que me cuidar. Eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que pensar na minha alimentação, eu tenho que pensar no que eu vou colocar para dentro. Tá, essa é uma reflexão que eu quero trazer para cá, porque eu sei que muita gente fala, ai Fê, eu não tenho tempo, porque eu tenho, né, uma filha pequena, ou porque eu tenho uma filha ou um filho que tá ali na escola e eu preciso dar conta desse recado. Ufa, calma, respira. Eu sei, eu também tenho filhas pequenas, eu também tenho filhas em idade escolar e é difícil mesmo, mas a gente precisa se priorizar, porque deixa eu te contar, se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. E para você cuidar do seu filho, da sua filha, você precisa estar bem com você mesma. Tudo bem? Agora vamos falar sobre o outro tema, que é a falta de libido. E aí, como é que tá por aí? Eu não quero falar muito sobre mim, não, mas é isso aí, entendeu? O que você tá sentindo aí, eu tô sentindo aqui, entendeu? Eu tenho mais de 40 anos e, gente, é hormonal, é fisiológico, é natural a redução de libido. Geralmente está relacionado ali a uma queda do nível de estrogênio e da testosterona, que eu destaquei no último episódio. Falei que sim, nós mulheres temos progesterona, nós produzimos testosterona numa quantidade menor do que os homens, é claro. Mas quando a gente ultrapassa aí os 40 anos, essa produção de testosterona cai ainda mais, tudo bem? E aí a gente tem 2 pontos aqui quando a gente fala dessas alterações hormonais. Primeiro ponto é que o estrogênio, ele é responsável pela lubrificação vaginal e pelo conforto das relações sexuais. Então, quando tem essa diminuição, a redução do estrogênio, a gente simplesmente tem aquela secura vaginal, talvez um desconforto, e isso diminui um pouco o desejo sexual. Fica aquela sensação de tipo, ai, não tá a mesma coisa, não tá tão bom. Então, pense sobre isso. Como é que tá por aí? Tá? E se for uma questão entre você, né, e o seu parceiro, converse com ele. Olha, realmente tá mais esquisito, né? Então, tenha paciência comigo, tá diferente, tá mais, né, tá mais seco por aqui, tá mais desconfortável. Então, sempre um diálogo vale a pena. Tudo bem? Agora, quando a gente fala da testosterona e essa redução, a gente precisa lembrar que a testosterona, ela é importante para o desejo sexual, tanto dos homens quanto das mulheres. E falando de nós, porque esse episódio é pra gente, né? Dá licença, só pra mulheres. Deixa eles terem o episódio deles, o podcast deles, isso não é problema nosso, né? Quando a gente fala, então, da nossa queda após os 40 anos, realmente a gente tem uma redução da libido, do interesse, desse desejo, né, sexual mais ativo. E aí, eu não tô querendo dizer que isso vai ser assim, como eu posso falar? O conteúdo para você justificar essa falta de libido, mas para que você entenda. Além disso, né, além dessa questão hormonal, a gente precisa conversar sobre uma questão muito nossa, né, muito de nós mulheres, que é o seguinte: o quanto que a gente fica confortável com o corpo e com a mente, com as emoções que a gente está vivendo nesse momento. Olha que interessante. Não foi à toa que eu dividi os episódios, né? Um para falar sobre cansaço, insônia, alteração de humor, e o outro para falar sobre ganho de peso e falta de libido. Eu fiz proposital, porque o que eu quero que você pense é como você vai ter vontade, como você vai ter aquela libido de quando você tinha 20, 30 anos, se você tá cansada,
Se fisiologicamente esse cansaço bate na sua porta e fala: oi, tudo bem, querida? Não dá. A gente também tem que ter energia para, né, uma relação sexual. Como é que a gente pode ter libido se a gente tem alterações de humor o tempo todo? Se tem uma hora que a gente tá triste, triste mesmo, angustiada com a vida, se questionando, inclusive, né, o que a gente tá passando, o que a gente tá vivendo, se tá tudo bem, se... é um turbilhão de emoções. Como é que a gente tem, sabe assim, tanta vontade? A gente tem que olhar para isso também. Às vezes a gente não dorme bem e a gente pensa assim, putz, mas é meu horário de dormir, será? Ai, tô tão cansada e eu tô tão assim, ó, relaxada agora, talvez seja melhor dormir. E é isso, é nosso, a gente precisa entender isso e talvez conversar com o nosso companheiro, talvez nossa companheira, de que tipo, olha, tem algo acontecendo aqui. O nosso corpo muda mais rápido que o deles. O deles também muda, tá? É a ilusão da gente achar que só a gente muda. Eles também têm alteração hormonal deles, tá? Eles também têm queda de libido, mas eles ainda estão mais do que a gente. Mas é isso, é entender que a gente tá cansada, que a gente às vezes quer dormir, que às vezes a gente tem dor de cabeça de verdade, né? Que a gente tem várias oscilações de humor, tem outros sinais e sintomas, como os calores, né? A própria secura vaginal, tudo vai contribuindo para talvez a gente falar, ai, não tô afim, gente, não tô... Tudo bem? E aí tem um outro ponto também que está relacionado ao ganho de peso. Não só o ganho de peso, mas a nossa mudança corporal em relação à gordura, né? Essa gordura mais abdominal, essa estranheza com o nosso próprio corpo, e isso deixa nós mulheres desconfortáveis na hora da relação sexual, né? Às vezes com vergonha, com auto-julgamento em relação ao nosso corpo e como a gente está performando ali, porque já foi diferente, entende? Então, quando a gente fala de falta de libido, eu sempre gosto de falar assim: entenda, é fisiológico, é seu e tem muito mais coisa envolvida do que só o tesão, do que só a vontade. Tem que estar descansada, tem que estar bem, tem que estar se sentindo confortável fisicamente, mas também emocionalmente. Tem que estar no jogo e às vezes a gente não está. Então, trazendo aqui as questões mais práticas, né? O que a gente pode fazer para dar uma melhorada nessa libido? Primeiro, manejo do estresse. Como é que tá o estresse por aí? Tá alto? Tá pequeno? Como é que tá o cansaço? Né? Como é que tá o cansaço físico, mental? Tem conflitos emocionais, às vezes dentro do relacionamento, às vezes com você, às vezes tem uma tristeza, tem um humor lábio, tem alguma questão, né, que tá te gerando angústia. Como é que tá a autoestima? Ela tá baixa, tá? Ai, não queria conversar sobre isso, não tá confortável com o corpo que você tá hoje. Tudo isso afeta a libido. E a gente pode, né, ter estratégias para isso, a gente já conversou, mas suplementação também. Então, suplementação para o manejo do estresse, suplementação para melhorar o cansaço, para ter mais disposição, suplementação para trazer mais conforto emocional, né? No outro episódio eu falei um pouquinho sobre isso. Praticar atividade física, mais uma vez vou reforçar, porque dá mais prazer, dá uma sensação, libera mais endorfina, faz com que a gente tenha mais vontade de viver, né? Não só de viver, mas viver também ali na cama, tudo bem? Então vai valer muito a pena aumentar a prática de atividade física e lembrando, prática de atividade física que a gente também goste, que seja prazeroso pra gente, tá? Quando a gente fala de alimentação, é realmente ter uma alimentação mais saudável, né? Não tem nenhum alimento, até tem, né? Muito mito em relação à alimentação e libido, tá? Mas definitivamente não tem nada na literatura que fale, nossa, esse alimento, meu amor, nossa, é a pimenta que faltava. Não tem um alimento relacionado, tá? Mas é importante que a gente lembre, né, que uma alimentação saudável é sempre interessante, tá? Em relação à suplementação, muita gente não, mas algumas mulheres falam, Fernanda, não tem nada não, assim, para melhorar a libido. Olha, até tem algumas coisas e tal, mas assim, nada seguro, nada tão eficaz assim,
tá? Como eu gosto muito de trabalhar com a causa, né? Eu sempre falo, cara, qual a causa de tudo isso que eu falei que você acha que tem a ver com libido, né? Com a sua falta de libido, com a sua falta de desejo sexual. Ai, Fernanda, é porque realmente eu ando muito cansada. Nossa Senhora, chega no final do dia, ai, não quero nem saber. Ou no começo do dia. Às vezes, começo do dia, bom, hein, gente? No começo do dia, deixou a criança na escola, ou a criança não tá mais em casa, já foi pro college. Ali, ó, dá comparecida, né? É bom também, tá uma manejada no estresse, né? Mas eu quero que você realmente pense de verdade o que você acha que pode estar atrapalhando aí a sua libido, né? O que você acha que pode melhorar? É o cansaço? É essa questão do humor? É a questão do seu corpo? Então, faça o que precisa ser feito para melhorar. Então, corre atrás de uma estratégia, né, nutricional para realmente perder peso. Vai fazer mais atividade física. Convida o parceiro para uma conversa bacana, aberta, de falar: olha, eu não tenho tanta vontade de antes, mas eu queria que você entendesse. É natural. E talvez, se você se der um beijinho aqui, ó, no pescoço, talvez role. Nossa, se ao longo do dia você for alimentando alguma coisa, talvez role, entende? Porque é isso. Quando a gente fala de libido, de né, parceria a dois, a gente precisa entender que a gente funciona de um jeito, nosso parceiro funciona de outro, mas que uma boa conversa vai ser muito boa, especialmente se você se sentir desconfortável com a sua aparência. Porque pensa, você pode estar se sentindo desconfortável, mas o seu parceiro, ou talvez a sua parceira, esteja ali, ó, olhando e falando: nossa, que mulher linda, que mulherão, eu amo ela, eu amo o corpo dela, tá tudo bem. Então, descobre por aí, será mesmo que não é só você que julga o seu corpo, mas o seu parceiro, talvez a sua parceira esteja assim, ó, achando que você tá maravilhosa? Enfim, espero que tenha trazido boas reflexões esse episódio. Eu vou me despedindo de vocês, mas realmente eu sei, esses sinais e sintomas da mulher com mais de 40 anos, eles são muito revolucionários. Parece que tem alguma coisa, né, que grudou na gente. A gente fala: gente, mas eu tô diferente, eu tô esquisita. E é isso aí, são mudanças na nossa vida. É realmente a gente olhar para dentro, a gente fala assim: cheguei até aqui. E agora, o que eu posso fazer com essa nova versão? Essa versão que tem os paranauês diferentes, mas continua tão autêntica, tão maravilhosa. Então pensa daí, pode contar comigo do lado de cá. Espero realmente que você tenha gostado bastante desse episódio, que foi complementar ao outro. Me deixa saber, que eu tô gostando de ver os comentários de vocês. Eu tô aqui bem feliz de estar fazendo esse podcast. Espero que esteja ajudando você desse lado. Um beijo!